Fabi entrando, bem-vinda! Oi, Que Dani, alegria! tudo bem? Tudo bem, que alegria te ter por aqui. Igualmente. Seja Grata aí muito pelo convite, bem-vinda, querida. seja muito bem-vinda, que a gente tenha momentos muito produtivos, de muito aprendizado. Ai, e Vou assim achar. espero também. Para mim é sempre uma alegria e uma honra poder falar a respeito desse assunto, né, que a gente vai falar hoje. E Sim, estar assim, junto com uma colega nessa empreitada, né? Nesse momento sim, tão especial e delicado, né, da nossa realidade, que a gente possa ter bons sim. momentos hoje aqui, né? Se Deus quiser, teremos sim. Vou ligar meus dados também, porque eu gosto de ligar os dados para que a gente tenha segurança na conexão. Aí tô com o Wi-Fi, tô com os dados para ficar tudo certo. Tá bom. Fábio, se apresente para nós. Tá, só um pouquinho que eu também vou fazer isso, querida, porque a conexão aqui tá meio ruim. Só um pouquinho. É bom, eu gosto de fazer Tá, assim, porque eu me vamos ver garanto se das duas melhora. maneiras. Eu me apresentar? Bom, então, eu sou Fabiane Bittencourt, né? Também conhecida como Fabi, e sou da área da educação, trabalho já professora aposentada, né? E trabalho com constelações familiares, que foi onde, digamos assim, eu consegui linkar todas as coisas que eu fazia, né? Porque antes de eu ser professora, eu era atriz também, trabalhava com teatro. Isso, Então, as isso que eu quero que você constelações comente um serviram para pouco, eu porque unir. isso, dessa caminhada de como é que foi tudo isso. Porque para quem é da educação, a gente sabe que isso tudo fica tudo muito linkado. Mas para quem é de Uhum. fora, às vezes não entende muito. Explica um pouquinho dessa caminhada para nós. Mas como é que eu. Foi uma coisa natural que foi acontecendo na minha vida. Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu gostava de fazer teatro e com 10 anos eu criei uma personagem que é a Dona Genoveva. Então, a Dona Genoveva é uma personagem que de vez em quando ela aparece por aí, né? E ela já passou por vários nomes, vários sotaques, mas de alguns anos ela se consolidou como a Dona Genoveva, né? Então ela sempre me acompanhou ao longo da minha caminhada, tanto enquanto atriz, depois enquanto professora também. Ela, de volta e meia, ela aparecia para os meus alunos, tanto para os pequenos quanto para os maiores, para os jovens, dando conselhos, falando coisas que às vezes eu não conseguia falar, ela falava, né? E, assim, teve uma época na minha vida que eu queria algo que me completasse mais, e pensei em ir para a área do psicodrama, que é uma coisa que eu acho muito interessante também, né? Então eu conheci as constelações familiares, isso acho que foi 2002, 2003, por aí. E ali eu vi então, sabe, Dani, que aquilo que eu buscava, eu consegui encontrar ali. É como se fosse um colar onde todas as pontinhas desse colar, de tudo que eu buscava, todas as coisas que eu ansiava e as coisas que eu já tinha conquistado, eu consegui se juntar num todo. Então, quando aconteceu de eu conhecer as constelações, eu estava meio desanimada enquanto professora, porque eu já falei isso até algumas vezes, mas acho que é sempre bom falar, né? É sempre bom, porque é um Que público novo que está ouvindo agora, é, né? porque eu Novo me sentia e quem assim, já ouviu vai ouvir de novo, porque se é verdade, não tem problema de repetir. e para mim também é uma coisa que me fortalece, né? Que chegou um ponto que eu sentia que dali eu não conseguia passar, porque apesar de eu ter um bom vínculo com os alunos, de eu gostar do que eu fazia,
eu vi que chegava num ponto que daquilo ali não ia. Por quê? Porque era a família, eram as questões relacionadas com a família. Né? Então, quando eu conheci as constelações, e aí depois quando eu comecei a estudar e fazer formação, quando veio o módulo da pedagogia sistêmica, que é esse assunto que a gente está falando hoje aqui, né, está se propondo a falar, a pessoa que veio Sim. dar o módulo para nós, na época, que é a Angélica Oliveira, lá do México, né, que é Oliveira, uma referência, né, que é uma sim. referência nessa área, ela Com a disse assim, Maria. entretanto, hã? Junto com a Maria Frank, é uma referência, né, Angélica É, Oliveira? sim, ela disse, entre tantas preciosidades que ela falou uma coisa assim, vocês que são da área da educação e que estão tendo acesso a esse conhecimento sistêmico, vocês têm uma missão, a missão de auxiliar nós, professores, a reencontrarmos a esperança na educação. E aquilo calou tão profundamente em mim, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não quero ser aquela professora que fica contando os dias para as férias, que fica contando os dias para a aposentadoria, que fica marcando no calendário os feriados, porque não aguenta mais. Então, aquilo ali trouxe para mim uma nova perspectiva, né? E eu, naquela época, eu até tinha saído um pouco da escola, estava trabalhando na Secretaria de Educação, voltei para a escola e comecei a botar em prática aquelas coisas que eu estava aprendendo. Né? E, paralelamente a isso, também, naquele mesmo período, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que ainda hoje tem, não sei como é que ele está atualmente, né? Que é o Primeira Infância Melhor, que aqui em Porto Alegre tinha o nome de PIMPAR, Porto Infância Alegre, que nós, professores da SMED, né, que eu sou Sim. da Do Prefeitura município? de Porto Alegre, né, Uhum. nós, algumas professoras coordenavam grupos de estagiárias de pedagogia, psicopedagogia, psicologia, depois se ampliaram para outras áreas. Então, nós coordenávamos esse grupo de estagiárias e íamos para a periferia, regiões assim, em situação de risco, trabalhar com as famílias, com crianças de 0 a 6 anos e com gestantes. Mas nós não trabalhávamos com as crianças, nós trabalhávamos com as mães, com os pais. Então, o meu trabalho era planejar atividades para serem feitas com os pais, com as mães e também com gestantes. Então foi um trabalho muito rico, porque brincadeiras que normalmente, brincadeiras antigas, a gente fazia nas atividades em grupo e ensinava algumas coisas nos atendimentos individuais. As Já mães, com essa muitas abordagem delas, sistêmica, sabe? eu estava Já começando a com estudar, né? Eu estava Uhum. começando a estudar e como eu fui trabalhar num bairro da periferia aqui de Porto Alegre, que é a Restinga, que é um bairro bem populoso aqui, que o índice de violência é bem alto, mas tem uma população assim bem valorosa mesmo, né? E eu já dava aula lá na Restinga, então eu tive a oportunidade de trabalhar com aquelas mães, com aquelas famílias, que muitas delas eram mães de alunos meus, mais velhos, que tinham sido meus alunos. Então eu pude ver o outro lado da coisa. Então eu estudando constelações e podendo vivenciar ali o que o olhar de uma mãe que senta para brincar com seu filho, o olhar de uma mãe observando seu filho, traz de paz, de segurança para essa criança. Então eu pude presenciar coisas assim muito interessantes, famílias, que, por exemplo, que moravam num, no mesmo terreno, né, duas famílias que não se falavam há anos, e pelo simples fato das mães e os pais sentarem para brincar com os filhos, as famílias começaram a se falar de novo. Ou então Proporcionou um um reencontro casal que estava por com se famílias. separar, não se separaram. E aí então eu pude ver que aquela realidade daquelas mães, daqueles muitos que tinham os pais que não estavam presentes, né?
ou muitos criados pelas avós, algumas famílias que a gente não conseguia nem entrar na casa, tamanho era a situação de precariedade, né? Eu pude perceber Sim. assim que como o meu olhar enquanto professora estava distanciado da realidade daquelas crianças. E como eu estava sendo prepotente em querer passar os meus valores, aquilo que eu acreditava para aquela criança, sem levar em conta tudo aquilo que ela trazia de casa. Tudo aquilo que ela vivenciava. Era muita contradição para eles, né? Embora as minhas intenções fossem as melhores possíveis. Mas então pode-se dizer assim que eu dei uma recuada e procurei então encontrar qual o meu tamanho dentro disso tudo. Porque eu não vou salvar ninguém, não vou salvar nenhum aluno. Eu vou simplesmente dar minha contribuição dentro daquilo que eu sou capaz, dentro da minha caminhada, a minha construção, com base naquilo que eu vivenciei na minha família, do que eu trago dos meus valores, e assim eu posso acolher o que eles trazem também. E aí eu comecei a perceber aquilo que nos meus estudos eu estava aprendendo, pude vivenciar, que assim os alunos começaram a se soltar mais, começaram a se sentir mais tranquilos para aprender, se sentir mais autorizados para aprender. Sim. Eu preparei uma série de perguntas, mas a gente vai falando. Isso que tu está trazendo me faz eu assim, te colocar, até mudar a ordem, né, das minhas perguntas, porque eu acho que a gente vai emendando os assuntos conforme surgem. E nesse momento que me surge assim, quando a gente fala do professor, a gente tem muito, embora a gente saiba que não deve, não sei o que, a gente tem muito daquela vontade ou de uma necessidade de salvar esse aluno. Eu acho que antes de a gente saber como ajudar esse aluno, como que a gente ajuda esse professor que tem esse desejo de salvar esse aluno e é por uma boa intenção. Como que a gente pode olhar para isso, trazendo mais harmonia para esse professor? Uhum, uhum, é, eu penso assim, num princípio bem básico, né? Que a gente é gente, o professor é gente, né? E muitas vezes, quando ele chega ali na sala de aula, ele vem com toda uma história de vida, às vezes muito sofrimento, às vezes deixou o filho lá, às vezes doente, às vezes o filho passando por situações difíceis para atender aquelas crianças, né? Então, eu vejo assim que é muito importante ter um lugar de acolhimento para os professores dentro da escola. Um lugar assim que o professor possa falar as suas inseguranças, as suas tristezas, os seus sonhos, sem medo de ser julgado. Porque muito é cobrado do professor, né, hoje em dia. Muito mais do que há um tempo atrás. Justamente porque existe essa crise na família, né, que está posta, e que agora a gente está nesse momento dessa quarentena, né, em que, ironicamente ou amorosamente, está nos sendo dado esse presente de podermos estar mais com os nossos familiares, né? E a gente sabe que não é as mil maravilhas, porque as coisas aparecem, as dificuldades, e também nós tendo que nos reinventar, né, para chegar numa harmonia mínima para se conviver ali, né, com criança, adolescente, velho, marido, mulher, enfim, cachorro, passarinho, tudo, né. Bem, então esse é o universo nosso, de todos nós. Então, aqueles familiares que se viam um pouco em decorrência. Aqueles familiares que se viam um pouco em decorrência da correria do dia a dia, agora estão se vendo. Precisam se ver. Falhou um pouco a internet. Repete, por favor. Eu disse que a gente, na correria do dia a dia, os familiares estavam sempre, né, no cotidiano, correndo para o trabalho, para a série de coisas que tinha que fazer, escola, e agora precisaram parar e se olhar.
Isso também traz Uhum. conflitos. Então, voltando então, né, para esse professor que provavelmente hoje deve estar em casa, né, como a maioria de nós está, com seus familiares, ou sozinho, ou com seus cachorros, ou se deparando com coisas, talvez fazendo uma retrospectiva, às vezes, da sua vida, né, para ver o que que, o que que lhe cabe, o que que pode melhorar, né. Então, eu sinto que é um bom momento de exercitar o se acolher, acolher a si próprio. Todos nós podemos nos Nesse, acolher nesse momento, nesse né? momento de grande reflexão sobre tudo, né? Porque a Tudo. gente está tendo um tempo de refletir sobre a família, qual o papel da família, qual o papel da escola. E com a pedagogia sistêmica, com o olhar da constelação, qual é o papel da escola? Qual é o olhar da constelação? Foi isso que tu perguntou? Que falhou um Qual é o pouquinho ali. papel, qual é o objetivo da escola? O objetivo principal Sim. da escola com esse olhar da Uhum. pedagogia sistêmica. Sim. Pois então, só para completar o que eu estava falando, né? Então, esse professor que chega na escola, ele chega junto com a sua, tudo que ele trouxe construído, com as suas inseguranças e as suas fortalezas que ele trouxe de casa, da sua família. Esse professor que também já foi um aluno, que também já teve as suas dificuldades, né, em sala de aula, já teve dificuldades nos mais diversos aspectos. Então, acolher tudo isso pode trazer mais paz, mais paz. E o papel da pedagogia sistêmica, o olhar da pedagogia sistêmica para a escola, é um olhar de que a escola existe para servir as famílias. Então, todo o aparato que existe dentro de uma escola, direção, supervisão, equipe pedagógica, secretaria, funcionários, corpo docente, é tudo para servir as famílias. E, mais especificamente, para servir os pais dos nossos alunos. Como assim servir os pais dos nossos alunos? A gente ouve que o mais importante são os alunos. E realmente, os nossos alunos dentro da escola, eles são o centro. Porque é só a gente ver. Uma escola sem aluno, o que, que é? Né? Quando tem final de ano ou conselho de classe, que a escola está vazia. A escola perde a vida, perde quando aquele primeiro dia de aula que chega aquela galera, assim, né? É vida. Mas quem é que vai lá matricular esses alunos? A família. É o pai, a mãe, o avô, a avó, quem é responsável, né? Legal por aquele aluno, um irmão mais velho, às vezes. Então, é esse familiar que vem para a escola e traz junto com ele as suas expectativas, os seus sonhos. Então, nós, enquanto educadores com esse olhar sistêmico, nós buscamos isso, olhar para esses familiares, acolher esses familiares e nos colocar no lugar de aliados. Aliados. Porque muitos vêm com vivências muito diferentes da nossa. E muito diferentes do que é uma escola. Então, a escola, ela é um ambiente totalmente, é um universo muito rico e muito difícil de se definir. Não sei se é possível definir escola, né? Porque são tantos universos dentro de um universo só, então são vários sistemas dentro desse grande sistema. Então, é preciso que eu, enquanto professora, eu tenha muito claro qual é o meu lugar. Dentro da sala de aula, eu sou a maior, sou a adulta. Porém, na vida dos alunos, eu não sou a maior. Eu vim bem depois dos pais, dos irmãos, dos avós. Então, essa acolhida de todo esse histórico familiar é que permite que eu me coloque, digamos, imaginando um círculo, né? Onde que as crianças estejam nesse círculo, um círculo que não tenha nenhum que esteja num lugar privilegiado. E eu
junto desse ciclo, ombro a ombro com meus alunos. Porém, eu adulta, eu no lugar de poder me colocar para auxiliar na aprendizagem, se ele quiser. Então, esse é o olhar da pedagogia sistêmica, um olhar de respeito pela família, de não se achar superior à família e nem menos. Porque se eu me acho superior, se eu acho que os meus valores são melhores do que os valores que aqueles pais, que aquela criança traz dentro dela, porque ela traz os pais dentro dela quando vem para a escola, se eu achar que os meus são superiores, eu vou me colocar num lugar maior. Eu vou me colocar no lugar dele, desses pais. E aí o que vai acontecer comigo? Peso, sensação de impotência, sensação de não ter o que eu possa fazer, porque esse peso é maior. Porque eu não sou o pai nem a mãe, eu sou só a professora. Então essa frase, eu sou só a professora, é uma frase curadora, libertadora para nós professores, que traz grande economia. Traz grande economia no sentido de não precisar tomar alguns remédios, talvez, por poder se sentir no seu lugar, poder cuidar da sua vida, poder ter direito de se sentir triste, se sentir alegre. Então, esse lugar. Tem alguém perguntando ali alguma coisa, né? Quando o estudante não quer realizar atividades, exercícios, como proceder para não sair do meu lugar de professora? A Fernanda, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver se é a Fernanda mesmo. Me fugiu aqui. Fê, me disse se é tu que está falando. Não, não é a Fernanda. É Vasquinanda. Eu achei que era a Fernanda. Desculpa, não é. Mas ela está querendo saber, então, quando o estudante não quer realizar atividades, exercícios, sim, como quando proceder? O aluno não quer realizar atividade. Isso. Tá. Então, Fernanda. Não é a Fernanda. Não existe assim uma fórmula mágica, né? Porque a gente sabe que dentro da sala de aula as coisas são muito dinâmicas, né? Mas existem dois princípios básicos que se procede, que se adota dentro desse trabalho com a educação sistêmica, que é que primeiro, que a sala de aula é um sistema também. É um sistema. Porque ali, cada um traz de casa o seu sistema e ali se forma um sistema. É como se a sala de aula tivesse uma alma. Uma alma não no sentido religioso, mas uma alma no sentido da energia, desse ânima, que anima. Então, tanto que quem é professor sabe, às vezes numa mesma série, sai de uma turma, entra noutra, vai dar o mesmo conteúdo e é totalmente diferente. Por quê? Porque tem uma ânima diferente. Aquela turma tem uma ânima diferente. E ali dentro, cada um ocupa o seu lugar. Então, quando um aluno não quer realizar uma atividade, não é um problema só meu e do aluno, é um problema da turma. Então, a turma precisa ser incluída nesse trabalho. Então, como é que eu fazia quando eu estava em sala de aula? Nos 10 anos que eu consegui trabalhar com educação sistêmica antes de me aposentar. E funcionava muito bem. O primeiro mês de aula, eu me ocupava de pouco conteúdo e socialização. Uma pesquisa profunda a respeito dos alunos, deles entre eles, atividades integradoras. E a minha formação de concurso, né, é na área de português. Então, eu trabalhava, como é na prefeitura, anos finais do ensino fundamental, né? Então, eu me ocupava do primeiro mês de aula, já em eles se conhecerem mais entre eles. E era muito interessante, porque tinha alunos ali que, às vezes, vinham desde o primeiro ano, sendo colegas, e não sabiam quase nada um do outro. Começaram a se dar conta de que não sabiam quase nada um do outro. Então, quando chegava no final do primeiro mês de aula, já tinha toda uma integração entre eles, né? Então, aí eu colocava que esse ambiente aqui é que vai nos permitir
chegar nisso aqui. E aí, então, eu apresentava para eles o conteúdo e o nosso objetivo cognitivo, pedagógico, né? E isso é responsabilidade nossa. E trabalhava muito em grupos onde eles pudessem trabalhar as suas lideranças. Ia intercalando, assim, né? E aí, cada vez que um aluno estava com alguma dificuldade, o grupo, eu trazia para o grupo essa dificuldade e como se podia resolver. Muitas vezes isso dava certo. Porque, e tirava de mim aquela responsabilidade, não de ser adulta, mas aquele peso de ter que dar conta de tudo. Porque muitas vezes um aluno sentar do lado, um colega que ele se identifique, ou que ele admire, e puxar junto, faz milagres, né? Isso era uma coisa. Outra, quando Tem mesmo... resultado muito melhor dessa maneira. Muito melhor. Sabe que hoje eu estava lendo isso, me preparando mais para nossa conversa e me lembrei, me veio à memória de alguns professores, assim, e vou dizer assim, os professores que tinham um resultado mais positivo no final do ano, que eles faziam no primeiro dia de aula, ali logo nos primeiros dias, colocavam no quadro a lista de todos os conteúdos que a gente precisaria ver ao longo daquele ano. E aí eu me lembro que quando eles iam vendo o conteúdo, eles iam dizendo, comentando, né? Lembra que eu anotei aquilo lá no quadro, não sei o quê? Eles iam fazendo referência àquela anotação inicial lá do começo do ano. Agora nós estamos vendo tal conteúdo que nós anotamos lá no começo. Eles faziam referência ao longo do ano com aquela anotação inicial, como se fosse metas a serem cumpridas, né? E trazia um resultado muito positivo, porque a gente também ia fazendo referência na nossa mente, ou quem quisesse buscava lá no caderno, mas sabia que o conteúdo que a gente estava vendo já tinha sido citado antes, então não tinha caído de paraquedas agora, ele já vinha numa trajetória. Sim. Isso dá um referencial, né? Uhum. E então mas isso só é possível de se chegar nesse objetivo se tiver essa integração da turma. Se a turma se sentir enquanto turma. Se a turma perceber que se tem um aluno que está com dificuldade, se tem um aluno que não está se sentindo motivado, é um problema da turma. Não é daquele aluno. E nós também nos damos conta disso, porque muitas vezes tem aquele aluno, digamos assim, problemático, vamos dizer assim, né? Aquele aluno que dá problema, que incomoda, que não faz as coisas. Aí tem um lado nosso que quer se ver livre daquele aluno, né? Ah, que bom, hoje ele não veio na aula. Né? Só que se aquele aluno sai da escola, a turma se rearranja de um jeito que daqui a pouco tem outro ocupando aquele lugar daquele aluno. É uma Bem coisa assim, assim. uma dinâmica oculta muito interessante que acontece, né? Então, exige de nós, enquanto professores, no início, alguma disciplina, porque a gente se acostumou, a maioria de nós, pelo menos, a ter a responsabilidade sobre tudo que acontece nas nossas costas. E quando a gente começa a trabalhar nessa outra dinâmica, parece que, em alguns momentos, se a gente ainda não está acostumado, é uma tendência a voltar para aquele ponto de, não, eu tenho que dar conta de tudo. Né? Então, É o hábito. esse é o hábito. Esse compartilhar com a turma, né, de que a responsabilidade é da turma, as vitórias são da turma, cada vitória individual é uma vitória da turma. E isso também, eu costumava fazer rodas de conversa, uma vez por semana, onde se eles podiam colocar as coisas que estavam sentindo, e tinha uma combinação de ninguém podia ficar nem criticando
e nem tirando onda com o que a pessoa falava ali, né? Então, no início não era muito fácil, mas depois eles mesmos já se assim, eles, entre eles já se Organizavam? controlavam uns aos outros, né? E Sim. foi muito bonito de ver os alunos podendo chegar ao ponto de dizer qual é a minha fraqueza, qual é a minha fortaleza. E os outros se darem conta, pai, eu nunca pensei que tu sentisse fraco nisso daí, eu sempre te via assim, forte. Então, isso vai desmistificando um pouco aqueles estereótipos, né, que tem dentro da sala de aula, que Eu ia te parece que... comentar isso, para falar um pouquinho do teu projeto, mas deixa eu só comentar um pouquinho antes da... Como a minha área é a pedagogia, nós temos uma possibilidade um pouco maior de estar promovendo as rodinhas com as crianças, porque eles são menores, né? Então tem uma coisa mais aconchegante, de mais colo, de mais carinho, de mais tato, de mais, né, de toque, de estar pertinho. Então a gente faz roda com as crianças diariamente, praticamente. É difícil não ser feito. E esse trabalho de propor para a turma que enviar, às vezes, com sacola de leitura ou com algum projeto, a gente seguidamente faz. Eu faço todos os anos, praticamente, algum projeto que envolva a família. Ano passado nós fizemos, inclusive, com vídeos. Porque agora está muito, né, na moda, a gente fazia, nós fizemos um vídeo, eu e a minha colega, professora também, enviamos para os pais, pedindo que os pais fizessem vídeos falando do nome da criança, o nome deles, com quem a criança morava, mostrando onde a criança dormia. E esses vídeos nós mostramos para eles. Então a gente reunia as crianças em rodinha e mostrava para eles, ou às vezes no celular, ou às vezes nós levava eles para a sala onde tem a TV e mostrava na TV. Eles adoravam se ver o pai, ver a mãe mostrando, eu dormindo, porque às vezes estavam dormindo, né? O pai e a mãe pegaram um tempinho ali para mandar porque eram uns videozinhos curtinhos, assim, de 1 minuto, 2 minutos, 3, eram vídeos curtos. Então, às vezes, os pais estavam na correria, o fulano já dormiu, mas eu vou mostrar onde é que ele tá dormindo, vou mostrar a cama dele, eu tô indo dormir agora, cheguei, já fiz tal coisa, as mães, né, sempre na correria. Ou às vezes fazíamos vídeos junto com a criança mesmo. Nós estamos aqui, não sei o quê. Aqui é a mana da fulana, aqui é o mano, aqui é o pai, aqui é a mãe. E ali tinha pais que a gente nunca viu. Eu não tinha pais que eu nunca tinha visto. E na oportunidade do vídeo, nós tivemos a chance de ver e como eles ficavam felizes de ver eles e as famílias e mostrando isso para os colegas. Então, era um momento de interação que proporcionou uma fraternidade entre eles, uma tranquilidade muito maior. São recursos, né, que graças a Deus é possível. Eles se sentem mais tranquilos, Isso, mais à vontade, né? E tão isso. felizes É de ver incrível. Ai, porque gente, é é muito muito lindo. triste o aluno ter que escolher entre a escola e a família. E muitas vezes o que a gente vê é isso. São mundos tão opostos, o mundo da escola e o mundo da família, e eles, naquele meio ali, aquilo é como se paralisasse algo dentro deles. É isso que eu te Então, comento. Muitas crianças, ou algumas delas, a escola de educação infantil aqui em Cachoeirinha, né, funciona 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. Algumas crianças chegam às 7 da manhã e saem às 7 horas da noite. E principalmente essas crianças foram os que mais ficaram felizes de ver a família no vídeo, sabe? Sabe, de ver o olhinho deles brilhando, minha mãe, meu pai, não sei o que, é como se eles pudessem interiormente dizer assim, eles estão aqui comigo, mesmo à uhum, distância. Era muito é, legal. é. E eu quero que tu fale um pouquinho de como é que foi o projeto que tu desenvolveu, enquanto ainda atuava em Porto Alegre, como professora, né? E depois fala um pouco do Instituto. Então, na verdade, foram alguns projetos, alguns anos, né?
Mas do e-book que eu escrevi foi um projeto de 2017, né? Uhum. Então, foi muito interessante, assim, porque foi uma turma, né, de sexto ano, que eu acabei ficando só com aquela turma, porque as outras horas eu estava na biblioteca, né? Então eu pude me dedicar bem a isso, né? E desenvolvi esse trabalho conforme eu estava falando antes, de socialização, de pesquisa, e, e ter esse momento de uma vez por semana, eles poderem conversar entre eles, e trabalhando com histórias, com filmes, onde que trouxesse essa temática, né? E, e ali também, dentro do que eu fiz uma pergunta para eles, né? Qual que tu acha que é a tua maior fortaleza e a tua maior fraqueza? E aí eles foram colocando. E teve alunos que colocaram coisas assim muito fortes. Por exemplo, fortaleza não tem nenhuma e fraqueza todas, né? Então ali eles entre eles foram se auxiliando, né? E a turma foi criando um corpo de turma assim muito bonito. E eles começaram a pesquisar também. A gente fez um trabalho com genograma, que genograma é uma espécie de uma árvore genealógica, é uma árvore genealógica, né? É usado em terapias, né? Só que, além de ter a parte da origem, né? Pai, mãe, avós, bisavós, irmãos e tudo, tios, tem níveis de relacionamento ali. Por exemplo, se o pai e a mãe, quem era casado, se teve uma outra esposa, um outro esposo, se a avó, quem tá vivo, quem está morto, alguma doença, alguma coisa. Claro que eu adaptei aquilo para o nível de um sexto ano, né? E aquilo mobilizou tanto eles, né? A gente fez no papel, assim, que eu perguntei se eles gostariam de que a gente colocasse folhas no chão, simbolizando os lugares, para eles experimentarem entre eles, né? E eles adoraram. E foi praticamente toda a turma teve a oportunidade de ter a sua família representada por colegas ali, um representando o lugar da mãe, um representando o lugar do pai, do tio, do irmão, do avô, da avó. E foi coisa muito linda que surgiu ali, Os porque colegas iam nesse lugar, ocupavam esse lugar, é isso? isso, a gente botava, pegava uma folha de ofício para cada Parente. membro da família. Então, Uhum. é como numa árvore, né, genealógica. Bem embaixo, a pessoa, né, o aluno, no caso, os pais, os avós. Se o pai separou da mãe e casou de novo, colocava a segunda mulher, ou se a mãe, a segunda mulher, colocava a primeira. E os avós, mais alguém que eles achavam importante, às vezes eles colocavam um cachorro junto, Sim. né? E aí eles escolhiam colegas para representar aqueles lugares. E aí os colegas simplesmente subiam em cima da folha de ofício e ficavam ali. E a pessoa, o aluno que estava tendo a sua família representada ali, e alguém para representar o próprio aluno, né? Ficava de fora, sentado, olhando. E aí eu ia perguntando para os coleguinhas como que eles estavam se sentindo naquele lugar. E aí coisas muito bonitas apareceram ali, né? Por exemplo, às vezes tinha um aluno que ele era assim, um aluno muito peralta, que não ficava quieto nunca, estava sempre implicando com todo mundo. E teve uma determinada situação que ele ficou como no lugar do avô da menina, né, que estava sendo representada ali, a família. E aí eu perguntei, como é que tu tá te sentindo nesse lugar? Ele disse, muito honrado de estar aqui. Oh, Muito me honrado de estar arrepiei, aqui. Babi. É uma coisa assim. E outros casos, assim, né, que no meu livro eu explicito melhor. E estava minha filha lá também, a minha filha era minha aluna.
Sim. E ela, então, também teve toda uma situação ali com ela de resgates de coisas. E eu estando no lugar de professora ali e ao mesmo tempo me vendo representada por um aluno, uma aluna, me Sim. vendo representada nesse lugar de mãe e como que ela se sentia, né? E vendo refletido o meu sentimento, né? Foi uma coisa muito forte mesmo, Imagino. né? Aí depois teve um momento que a gente fez o Dia da Família, em que eles confeccionaram convites para mandar para os familiares, para vir conversar. E aí, no caso da minha filha, ela convidou a minha sogra para vir, que na época tinha 90 anos já, né? Para vir para esse dia, que a gente fez tipo uma confraternização, um lanche. E aí eles faziam perguntas para esses familiares. A gente fez uma roda de conversa com os familiares e eles, onde eles perguntavam coisas, os familiares respondiam, os familiares contavam histórias de como é que era o colégio na época deles. E falavam das coisas que eles tinham medo, do que era fácil, do que eles achavam que tinha mudado, né? E foi muito profundo. Depois disso, então, que eles foram escrever um texto a respeito de tudo isso que tinha acontecido, né? E aí aqueles alunos que tinham dificuldade de escrever, escreveram assim muito mesmo. Tipo, aluno que não Tinham que conseguia escrever. escrever um parágrafo, dois, escreveu 2, 3 páginas, porque o sentimento fluiu. Claro, eu auxiliei eles também, depois de todo esse trabalho, antes deles escreverem, eu trabalhei com eles, aí já uma coisa mais técnica da área do português, né? Um mapa mental, todos os tópicos que foram trabalhados, para que eles também tivessem um recurso para poder lembrar de tudo que aconteceu para escrever esse material. Então, quem tiver interesse, está tudo no e-book, né? Que está no site. Acessa o É só site. entrar lá. Hã? Acessa o site. Fala qual é o site para o pessoal entrar. O site é www.constelaçõessistêmicas.com.br, tudo junto, com S só. Constelações Sistêmicas. Eu tenho mais perguntas, mas o nosso tempo também está perto de terminar. Eu quero vou deixar as perguntas para o final para ver se vai dar tempo, porque eu quero que tu fale um pouco do Instituto também para o pessoal conhecer. Certo. Então, aí o Instituto surgiu a partir dessa necessidade que eu fui tendo de ampliar, né? Então, o nosso instituto é Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes, e ele dá formação, então, na área das constelações familiares, e também na área da pedagogia sistêmica. E como eu tenho essa vertente da Da educação e da arte. arte, eu acabei trazendo tudo isso para o Instituto, né? Então, na nossa formação tem música, tem poesia, tem contação de histórias, ela é um pouco mais diversificada, assim, nesse sentido, né? Mais sistêmica. E, É bem para coisa para mim, é professor. um filho meu, o Instituto, né? Sim. É bem coisa Não para sei mais o que professor quer que eu mesmo. fale dele. Tem alguma previsão de curso em breve? Como é que funciona? Tem inscrições abertas para a próxima turma de formação, né? Que está previsto para começar em maio. Vamos ver o andamento das coisas, né? Sim, Se der, a gente começa em maio, senão a gente começa assim que as coisas melhorarem em sim. termos de saúde pública, né? Essa formação que está prevista e que está com inscrições abertas é para constelação ou é para pedagogia sistêmica? Essa formação ela é para constelação. Para E constelação. dentro da, do curso, eles são 14 módulos. E ela se divide em 2 partes. Os primeiros 7 módulos são o nível básico, né?
onde que aquelas pessoas que querem se aprofundar mais nesse conhecimento para usar na sua área de atuação, sendo professor, sendo médico, enfim, dentro da sua área, fisioterapeuta, advogado, digamos assim, é uma abertura de um olhar, de uma visão, de uma consciência para poder aplicar na sua área sem ser necessariamente um constelador. Então, a pessoa tem a possibilidade de fazer esses 7 módulos e recebe um certificado de ter feito esses 7 módulos e aplicar na sua área de atuação. A formação completa, que são os 14 módulos, aí já, junto com outros requisitos, tem lá as especificações, permite a pessoa, então, receber o certificado como constelador familiar, podendo, então, exercer. Por que lá no Instituto nós fazemos assim, né? Em alguns outros lugares que também eu sei que fazem assim, pela seriedade que é você trabalhar com constelações familiares. Porque é uma coisa muito profunda, uma coisa que mexe com a nossa raiz mais interior, com fragilidades, com coisas tão que às vezes não se teve coragem de dizer para ninguém, de expressar para ninguém. Então precisa ter uma base boa. Então, dentro desse segundo nível, então tem as aplicações das mais diversas áreas. E dentro disso tem um módulo que é de educação sistêmica. Tem na área da saúde, tem na área do direito sistêmico, na área das empresas. E são esses que eu esteja me lembrando. A constelação, eu digo que ela está se ramificando, né? Ela está indo para diversas áreas. Eu tenho ouvido falar também em saúde sistêmica, em curso de pós-graduação de saúde sistêmica, pedagogia sistêmica, a gente sabe que tem, direito sistêmico ou justiça sistêmica, chamam também. E já ouvi falar até mesmo a expressão administração sistêmica. Uhum. Ó, a Vasquinanda. Diz pra nós qual é o teu nome, pra nós te chamar pelo nome. Nanda, vou chamar de Nanda, que é mais fácil. Ela tá perguntando se uma criança pode ser constelada. Fábio. Ela pode ser constelada se tiver autorização dos pais. Isso. Isso aí. Agora, em escola, não se costuma fazer isso. Até a Mariane Frank, ela é digamos, ela é uma alemã, precursora, né, desse trabalho da pedagogia sistêmica na área da educação, né? Ela começou com Hellinger, lá na Alemanha, na Bavária, né, com filhos de refugiados, de imigrantes. Então, ela foi desenvolvendo esse trabalho e ela realizou algumas constelações naquela época. Depois de um tempo, ela disse que parou de fazer constelação porque ela viu que ela não tinha esse direito de abrir assim, o sistema familiar dos seus alunos sem autorização dos pais, né? Então, eu fiz esse trabalho com o genograma, não foi constelação, foi simplesmente montar o genograma e eles experimentarem os lugares. Já foi uma coisa muito forte, que eu vi assim, que precisa ter bem um respeito mesmo, porque é um campo morfogenético, um campo sistêmico que se abre, que está muito, muito, muito além da nossa pequenez. Né? Então, já em consultório, eu já aconselhei. Isso que tu fez é como se fosse uma dinâmica de constelação com as crianças, né? Exato. E como estava dentro de um projeto que tu já estava desenvolvendo, de certa maneira, não teve a questão dos pais não terem autorizado, eles estavam sabendo daquele projeto que estava sendo desenvolvido, Sim, né? Sim, eles estavam, os alunos receberam assim, um explicativo do projeto, levaram para casa, né? Então os pais estavam cientes disso, né? Sim. Em consultório, eu já constelei crianças, mas primeiro conversei com a mãe, depois dei a devolutiva para a mãe também, né? E fiz um trabalho com a mãe também. O ideal é trabalhar com os pais.
Uhum. Dentro do projeto que eu desenvolvo, que é o Realinhando com Aprender, eu trabalho com os pais e com a criança ou adolescente simultaneamente. Existem momentos em que eu trabalho com o filho, com o pai e a mãe, e às vezes juntos, e são alguns encontros, até chegar no objetivo que eles querem, né? Sim. Na escola, teve um período que eu trabalhei no laboratório de aprendizagem, que eu também tenho especialização em neuropsicopedagogia, né? Então, eu trabalhei um tempo dentro do laboratório de aprendizagem da escola. Daí, no laboratório, eu cheguei a fazer constelação com os alunos, assim, individualmente, mas com autorização dos pais também. Antes, tendo uma conversa com os pais, e às vezes eu fiz com os pais também. Montei o genograma dos pais, trabalhei com eles, para chegar na criança. Né? Então, é possível sim, porém com cuidado e com respeito e com a anuência dos pais. Sim. Tá? Eu sou consteladora também, só para a gente ir alinhando as nossas falas. Por isso que eu chamei muito a Fábio, eu queria muito conversar um pouco mais com ela sobre isso. Eu tenho um projeto que eu apresentei na Secretaria do Município, na Secretaria de Educação, que pretende trabalhar com os pais das crianças de inclusão. Porque a gente percebe muito, e aí eu conversei muito com a nossa psicopedagoga lá da escola, que esses pais, eles carecem de uma assistência maior, que a gente sabe que é praticamente impossível deles conseguirem através do CAPES, né, que é onde teria esse psicólogo para atender, coisa assim. E muitas ou algumas dessas questões passam pela questão sistêmica, né? Então a gente apresentou esse projeto, estamos ainda aguardando, né, a avaliação deles, né? Mas a gente pensa justamente em trabalhar com os pais das crianças para viabilizar um melhor aprendizado das crianças. Para fazer encontros com dinâmicas, com brincadeiras, com palestras e até mesmo com encontros de constelação em grupo. E é individual, né? Porque tem uma parte que também a gente pretende fazer individual com cada família, até para ir acompanhando esse aprendizado das crianças. Então, tem um espaço que seria para um trabalho em grupo e tem um espaço reservado que seria para o trabalho individual para fazer essa avaliação e o acompanhamento do aprendizado da criança. E é um trabalho feito em conjunto com a nossa psicopedagoga do SAE, que é a sala de atendimento especializado, né, de educação especializada. Então, a proposta é que seja feita desse jeito, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento, como é que vai ser o retorno disso. Mas a perspectiva é bem boa, assim, como deu certo em Porto Alegre, provavelmente vai dar certo aqui, porque a constelação a gente sabe que é muito forte que dá certo. Tem mais coisa aqui, a Nanda. Olha, eu de novo. Quando a escola não tem abertura para a educação sistêmica, como proceder como educador sistêmico? Pois então. Pois é, isso aí vai bem ao encontro do que que eu ia falar agora, né? Porque esse projeto que eu desenvolvi em 2017, quando estava assim no top o projeto, teve greve. E aí ficamos 2 meses de greve, aí quando voltou, a coisa estava. Teve que começar, não do zero, né? Mas digamos 30% de novo, né? Então, a gente poder lidar com a frustração, poder lidar com as questões políticas que permeiam uma escola, isso tudo faz parte do sistêmico também, porque o ideal ele não existe, ou se existe, ainda está no plano do ideal para nós, né? Sim. Agora, eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma mesma escola, com uma abertura muito boa com a direção, tanto que me abriu espaço para fazer trabalho com pais, fazer trabalho com alunos, no contraturno, e também, dentro de um outro momento, já tive a oportunidade, digamos assim, de não ter isso.
Mas eu tinha a minha sala de aula. E dentro da minha sala de aula eu podia fazer esse trabalho. E isso aí ninguém pode tirar da gente. Dentro do meu planejamento, eu poder ter esse olhar sistêmico. Porque tem coisas que são postas e são dadas. Por exemplo, tem pais que nunca vão na escola. Tá, então, o que eu faço com esses pais que nunca vão na escola? Eu incluo eles no meu coração. Eu sei que eles existem e que eles estão sendo representados na escola pelo meu aluno, que é filho deles. Então, isso traz uma força para mim, para esse aluno e para o trabalho. Então, eu olhar para esse aluno e saber que os pais dele estão com ele ali, possibilita de eu saber que eu posso dar um passo de cada vez. E que se eu não cheguei lá onde que eu tinha planejado, eu cheguei até onde foi possível chegar. E até onde foi possível chegar, era até onde que era para chegar. Com aquele grupo, com aquele sistema, com aquela alma, ânima, com aquele campo energético daquela turma. Então, isso também nos traz mais leveza, é né? muito mais do que uma postura de escola. Só para completar um pouquinho, muito mais do que uma postura de escola, que é o ideal, né? Como, por exemplo, no México, lá, né? O Centro Kudek, que tem desde do jardim até mestrado, doutorado, esse olhar sistêmico ali, né? Mas muito... Quando não se tem isso ainda, se tem esse sentimento, se tem um olhar e pequenos movimentos. De pequenos em pequenos, de pontinho em pontinho se faz uma roupa, né? Então... Tenho mais perguntas, nós estamos acabando! Fábio, uma pergunta que me fizeram um tempo atrás, como a gente pode deixar a nossa sala... Nós temos só 2 minutos, tá? Como a gente pode deixar a nossa sala um pouco mais de cara de sistêmica? A sala de aula que tu olha... Falhou. Eu disse que nós temos 2 minutos, mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Como nós conseguimos deixar a nossa sala de aula com cara de sistêmica? Pois então, eu fazia assim, esses trabalhos em grupos, ou então a sala em U, tá acabando! Círculo. Hã? Tá acabando! 20 segundos! É isso. E basicamente isso, né? Oi? Vamos dar tchau que tá então, acabando, a gente marca outro. Mas a gente pode falar num outro momento. Grata, Dani, pela oportunidade.